Igreja de Deus, em Salvador, Bahia. Tema proposto da aula: ressurreição, a maior doutrina bíblica. Vamos à leitura temática que se encontra em João 5, do 28 ao 29. Antes, faremos aqui uma introdução que diz assim: a Bíblia fala somente de duas ressurreições em que estão envolvidas a salvação e ressurreição do último dia, respectivamente. A primeira ressurreição é somente para os que aceitam a Jesus Cristo, são batizados e permanecem firmes na fé. São os chamados eleitos, os escolhidos. Essa é a primeira ressurreição. A segunda ressurreição é para julgamento dos que não fazem parte dos escolhidos. E para os ruins, a chamada ressurreição do julgamento. Esta ressurreição é para os condenados, para aqueles que rejeitaram o Messias ou não guardaram firmes a palavra da verdade. Eles serão julgados segundo as suas obras, aqueles que não fizeram parte dos escolhidos, mas foram bons e justos. E seus nomes estão no livro da vida, serão ressuscitados. Os nomes daqueles que não se encontrarem no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Então vamos lá. Vamos à leitura temática em João 5, do 28 ao 29. Diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Então, na leitura aqui de João, mostram duas ressurreições. Duas ressurreições. Vamos adentrar em cada uma delas, lembrando que os irmãos convidados podem fazer perguntas, podem opinar no chat. Na proporção que os irmãos forem fazendo as perguntas, utilizem o recurso de levantar a mãozinha, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui a elucidar o assunto. Vamos buscar aqui no Google como a inteligência artificial coloca a ressurreição. Vamos ver o que é que o mundo diz sobre a ressurreição. E vamos comparar com a sã doutrina. Ressurreição na Bíblia. Vamos ver aqui o que é que diz. A
ressurreição é a maior vitória sobre a morte de Deus. É o único com poder suficiente para derrotá-la. Olha como já se inicia. Observe. A ressurreição é a maior vitória sobre a morte e Deus é o único com poder suficiente para derrotá-la. Edmundo Borges, seja muito bem-vindo. Estamos apresentando a aula sobre ressurreição. Fizemos a leitura temática aqui que se encontra no livro de João, 5:28. E estamos aqui buscando aqui algumas informações na internet. Vou buscar aqui pelo Wikipedia para entender um pouco mais sobre a ressurreição. Vamos aqui ler. Pronto, era isso aqui que eu estava buscando. Vamos aumentar um pouco a tela. Vamos lá. A ressurreição de Jesus é a fé cristã de que Jesus Cristo retornou à vida no domingo seguinte, à sexta-feira na qual ele foi crucificado. Observem, a palavra de Deus diz assim, não é? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Dentro da ressurreição, temos que tirar alguns mitos. Qual o primeiro mito? Vamos lá. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou no domingo? O Senhor Jesus morreu na sexta-feira? Essa aí é uma pergunta que eu jogo para os irmãos que estão online. Aí os irmãos vão ajudar a construção da resposta participando no chat e opinando. Vamos ver aqui como é que está o chat. Irmão Douglas disse não. O Senhor Jesus não ressuscitou no domingo. Vamos ver as escrituras, vamos procurar as escrituras para entender qual foi o dia que Jesus Cristo ressuscitou. Vamos continuar aqui nesta leitura para identificarmos algumas outras inconsistências e vamos confrontar com a palavra de Deus. Então diz assim: a ressurreição de Jesus é a fé cristã de que Jesus Cristo retornou à vida no domingo seguinte à sexta-feira, na qual ele foi crucificado. É uma doutrina central da fé. Isso é verdade. Isso é verdade. A doutrina da ressurreição, ela é a principal doutrina. Quando nós perguntamos assim, por que você é cristão? Por que você é um seguidor de Jesus Cristo? Muitas pessoas não sabem dizer o porquê. Ou começam a romantizar com a resposta, ou filosofar, ou serem prolixos, criando N arrodeios, mas o cristão, ele só é cristão porque ele creu que Jesus Cristo morreu e foi ressuscitado. E hoje ele vive eternamente. Por este motivo, as pessoas se tornam cristãs. O homem, o ser humano, ele se torna cristão e morre por esta fé, porque ele acredita na ressurreição. E o Senhor Jesus é o exemplo disso. Então diz assim, é uma doutrina central da fé. Mais algum participante? Irmão Douglas escreveu, porque se ele tivesse morrido na sexta, ele ressuscitaria na segunda. Interessante, né? Porque se ele morresse na sexta, ele ressuscitaria na segunda.
Mas qual é a linha de raciocínio do irmão para poder entender dessa forma? Compartilhe conosco. O irmão pode abrir o áudio para poder ficar mais fácil o entendimento. Amém. Paz seja convosco a todos. Como eu já venho estudando tem um tempinho, tá conseguindo me ouvir, não tá? Sim, estamos sim. Na palavra, foi uma das promessas, na verdade, foi um dos sinais, na verdade, que Jesus disse que seria o único sinal, né, que daria, que o pessoal, antes de Jesus morrer, eles estavam pedindo um sinal, e aí Jesus disse que não daria nenhum sinal, a não ser o sinal de Jonas. E se a gente for entender, na verdade, o sinal de Jonas, que Jonas ficou dentro do ventre do grande peixe durante 3 dias e 3 noites. Consequentemente, Jesus iria realizar o mesmo ato, porém no seio da terra. Então, contando, se a gente fosse basear pela sexta-feira, suponhamos que Jesus morreu na manhã, um exemplo, na manhã da sexta. Então chegaria sexta-feira, primeiro dia, aí pronto, ele morreu. Aí vem o sábado de manhã, domingo de manhã e segunda-feira de manhã se concretizaria 3 dias. Então, por que a Igreja Católica ela tem isso como fé, dizendo que Jesus ressuscitou no domingo? Na verdade, ela quer coligar a ressurreição de Jesus com a outra crença, na verdade, que ela já tem, que é a crença se eu não me engano, que é do Deus Sol. Se estiver errado, pode me corrigir, irmão. É só para poder fortalecer mesmo a crença deles. Mas, na verdade, Jesus não ressuscitou no domingo. Até porque não tem como bater. Fica faltando um dia. Então, vamos traduzir. Então, o irmão disse da seguinte forma: o Senhor Jesus não poderia ter morrido na sexta-feira, porque a contagem que é proposta dentro das Escrituras, na palavra dos profetas, diz que o Messias ficaria 3 dias e 3 noites dentro do ventre do grande peixe, assim como foi em Jonas. Procede? Sim, sim, procede. E esta linha de raciocínio foi elaborada pelo catolicismo romano, pela Igreja Romana, com o intuito de deturpar, né, a palavra de Deus, profanar a palavra de Deus e fazer com que as pessoas continuem na adoração do heliocentrismo, na adoração do Deus Sol. Está correto a linha de raciocínio. A linha de raciocínio é essa mesmo. Sabe por quê? Porque foi retirado a guarda da crença de um único Deus para a inclusão da crença de um Deus trino. Vamos ver aqui. Pericorese. Foi essa guarda aqui que foi proposta. Pericorese Trindade. A crença em 3 deuses, coexistentes, coeternais, onipotentes e oniscientes. A crença proposta pelo catolicismo romano é essa aqui. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, a mudança da profecia de Jonas, ela faz com que a pessoa que crê em Jesus Cristo, ela crê em Jesus Cristo de forma deturpada. Como foi falado na live ontem, na ministração com o presbitério, com o irmão Flávio, ele deixou ali muito claro que se o Senhor Jesus, ele pode ser adorado, a pessoa que adora a Jesus Cristo, ela não sabe a quem adora. O próprio Jesus Cristo diz lá no poço de Jacó, com a mulher samaritana: vocês não sabem o que adorarem. Nós adoramos porque a salvação vem dos judeus.
Então, assim, a crença dos homens que escreveram a Bíblia é uma crença judaica monoteísta. E o monoteísmo é a crença em um único Deus, não em um Deus tripartido, um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Nós sabemos que dentro das Escrituras, o Pai é o único Deus, criador dos céus e da terra, como diz lá em Isaías 44, Isaías 45. O Espírito Santo é o poder eminente do próprio Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus quando ele age, quando ele emana seu poder. E Jesus Cristo é o Messias. O Messias tem que ser um homem, como está na profecia. A profecia diz que um homem regeria com um cetro de ferro sobre todas as nações da terra. Um homem nasceria de uma virgem. Então, a crença bíblica da Igreja Apostólica, da Igreja de Deus, é que Jesus é homem igual a nós, homem perfeito, homem sem pecado, que venceu a morte. É o tema proposto. Ele venceu a morte. Ele foi ressuscitado pelo poder do Pai. Ele não se auto-ressuscitou. Ele foi o primeiro dentre os mortos, as primícias. Ele foi o primeiro. Por isso que ele diz, o único que subiu foi o único que desceu. Então, isso coloca em xeque toda a crença protestante e católica de que quando um homem ou uma mulher morre, esse homem ou essa mulher já vai para o céu ou vai para o inferno. Não procede. Então vamos lá. Vamos retomar aqui a leitura para entender esta linha de raciocínio do domingo, da sexta-feira e da crucificação. Irmão Douglas, pode subir. Irmão Fabiano, quando o irmão falou que ele foi o único que subiu e depois desceu, você consegue explicar isso melhor, não? Para que todo mundo que estiver assistindo o vídeo posteriormente consiga entender o significado dessa palavra. Quando o Senhor Jesus Cristo utiliza essa palavra, ele diz o seguinte: eu sou o pão da vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O único que subiu, você vai retirar da parábola, daquele homem nobre que foi para uma terra distante. Isso se remete a Jesus Cristo, que teria que, antes de receber a glória, ele teria que padecer, ele teria que sofrer, né? Um homem humilde, um homem de dores. Esse homem cumpriu toda a lei e assim Deus o glorificou. Quando nós vemos lá em Atos capítulo 1, vamos lá em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Vamos ver aqui a ascensão de Jesus Cristo. Se os irmãos identificarem qual é o versículo, para poder ser mais rápido. Eu acho que na verdade é Atos 1 mesmo. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Aqui já mostra a ressurreição, olha lá. Depois de ter padecido, depois de ter morrido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto
por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, terminou-lhes que não se assentassem de Jerusalém, mas se esperassem a promessa de Davi, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias, aqueles, pois, que haviam reunido perguntaram-lhes, dizendo: Senhor, restaurarás tu o reino a Israel? Olha que interessante. Essa parte aqui das Escrituras fala a crença e a fé dos apóstolos. Os apóstolos criam que, quando o Messias chegasse, ele iria restaurar o reino a Israel. Não seria uma crença de morar no céu, como é pregado dentro do sistema protestante. Então, a crença dos apóstolos é restauração de um reino a Israel sobre toda a terra, uma terra restaurada. Mas vamos buscar aqui o momento em que o Senhor foi, precipitado aos céus. Aí pula aqui. Olha o que fala aqui. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-os, ele foi elevado às alturas. E em uma nuvem o recebeu, e ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, ele quem? Jesus Cristo. Eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, ao quais lhe disseram: Homens galileus, por que está olhando para o céu? Esse Jesus, dentre vós, foi recebido em cima no céu. Há de vir, assim como para o céu o vieste vir. Aquele que subiu foi aquele que desceu. Então, quando o Senhor Jesus Cristo fala isso, ele está dizendo que ele foi a primícia. Nós temos que entender que Jesus Cristo também é profeta. Jesus Cristo é profeta. O entendimento protestante é que Jesus Cristo é o próprio Deus, o Deus Filho. Então, o entendimento protestante repassa essa informação através, das doutrinas corrompidas, distorcidas, apostatadas, de que Jesus já é aquele Deus, criador dos céus e da terra, que está lá em Gênesis, Façamos ao homem a nossa imagem e semelhança. Ou então, que fala eu e o Pai somos um, Então, ou então, o que está escrito em Provérbios capítulo 8, que a sabedoria, o sistema protestante, torce as escrituras colocando Jesus Cristo como o criador dos céus e da terra. E nós sabemos que isso não é verdade. Jesus Cristo nasceu através de Maria, na plenitude dos dias. Então, Douglas, a resposta é essa. Jesus, como profeta, ele disse ali: eu sou o pão da vida, ninguém vem ao Pai senão a mim. Eu sou aquele que subiu e o que desceu. E aqui se confirma esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então, o único homem na face da terra, desde a criação de Adão até os dias atuais, o único ser humano que morreu, foi ressuscitado e recebeu o corpo de glória é o Senhor Jesus Cristo. Nenhum outro ser humano recebeu a glorificação, a transformação do seu corpo incorruptível para um corpo corruptível. Somente Jesus Cristo. Então a resposta é esta. O sistema religioso protestante entende que uma pessoa que morreu dentro da fé, essa pessoa está no seio de Abraão, e é distorcido o que é o seio de Abraão, Eles entendem que o seio de Abraão é um local de descanso,
é já o próprio paraíso, e as pessoas que fizeram atos reprováveis, essas pessoas estão no inferno. Mas, biblicamente, isso está errado. Todos estão no pó da terra. E o único que foi ressuscitado e teve o corpo transformado é o Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver o que é que está aqui no chat. Se houver mais alguma dúvida, alguma informação que o irmão queira saber, pode ficar à vontade de perguntar. Eu vou fechar aqui meu áudio. Então não tem nada relacionado a uma possível pré-existência, não, né? Essa parte que ele citou isso. É apenas a vontade de Deus, é isso? A parte que diz que o único que subiu é aquele que desceu. Como a gente sabe que Jesus, como a gente acabou de entender, que Jesus Cristo, ele veio, que ele tá falando assim a palavra, né? Aquele que desceu, aquele que desceu é o que subiu. Então, a gente sabe que Jesus não desceu do céu no sentido físico, mas sim no sentido espiritual, da parte da vontade de Deus, como se fosse uma vontade de Deus que estava no céu, é claro, e se concretizou na terra. Então, a vontade de Deus se concretizou aqui, e essa mesma vontade, ela voltou para o céu. É isso que dá a entender a fala dele? Pela presciência de nosso Deus, ele fala e tudo acontece. Quando o nosso Deus fala, haja luz, surge a luz. Quando ele fala que seja criados os animais começam a ser criados. Então Deus, ele fala, ele pensa, e o que ele fala e o que ele projeta passa a existir dentro dos planos dele antes de mesmo assim existir. Então, quando Deus fala lá atrás, fiz tudo isso por ele e para ele, Jesus Cristo ainda não existia fisicamente e nem espiritualmente, como um anjo, ou como um Deus encarnado, ou como um espírito, ou como um Deus Filho, segundo o membro da Trindade. É dentro da presciência de Deus que ele proclama que um homem, o segundo Adão, que viria da descendência de Judá, que viria da linhagem de Davi, esse homem, ele reinaria sobre todas as nações da terra. E com a vitória deste homem sobre o pecado, este homem, ele receberia honra e glória, porque primeiro ele teria que padecer, teria que sofrer, passar por todos os sofrimentos e aflições, para que nós pudéssemos hoje ser considerados filhos de Deus por adoção. Então não existe pré-existência. Não existe a pré-existência como é pregado dentro do sistema protestante evangélico. O que existe é a presciência de Deus, os planos de Deus para que o Messias, olha o que fala aqui em Salmos capítulo 2. Vamos colocar aqui. Salmos capítulo 2. Observe, quando foi escrito o livro de Salmos, Jesus Cristo nem existia. Jesus Cristo não existia. Olha o que diz aqui. E engraçado que a igreja, as denominações evangélicas protestantes e o catolicismo romano, eles utilizam o livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes. Mas olha o que é que dizem. Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor. Ó, os governos consultam juntamente contra o Senhor. Aqui é contra Deus, o Pai, o Todo-Poderoso. Aqui não está falando que é Jesus, aqui é o Pai. Agora sim vem. E contra o seu ungido. Porque a pessoa que unge é maior do que quem recebeu a unção. Uma pessoa ungida, ela recebe a unção de quem é mais poderoso que ela. Somente essa leitura aqui de Salmos já desbanca a Trindade.
Porque a Trindade, o que a Trindade é? É a crença em três deuses co-iguais, coeternais, onipotentes, onipresentes, oniscientes, sem princípio de dias. Então, vamos entender. O ungido é Jesus Cristo. Se Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo não pode ser homem. 1% de Deus é Deus. 1% de homem é homem. Não tem como um Deus ser homem. A palavra de Deus diz: não sou homem para que minta. Então, somente aqui já cai a crença da Trindade. E diz assim: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá. Aqui está falando do Pai, o Deus Supremo. As traduções das Bíblias, elas são feitas de forma proposital. Por isso que é importante nós utilizarmos Bíblias que já fazem o resgate do nome de nosso Deus Yahvé, bendito seja. E aí as pessoas conseguem discernir, e discernir é entender o que é certo e o que é errado. As pessoas conseguem entender quando está falando do Pai e quando está falando do Filho. Então fala aqui, ó, aquele que habita nos céus, está falando do Pai, se rirá. O Senhor zombará deles, continua falando do Pai. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. E ele diz assim: eu, porém, ungi. Então é o maior jogando bênçãos no menor. Qual foi o momento que aconteceu isso aqui? Ungi o meu rei. Esse momento aqui é o momento que Jesus Cristo ele está no Rio Jordão e João Batista ali o está batizando. E ali o Espírito do Pai, em forma de pomba, ali desce e ali unge a Jesus Cristo. Então Jesus Cristo recebeu todo o poder que vem do alto naquele momento. Jesus Cristo não foi o homem que estava no princípio da criação como um Deus menor do lado do Deus maior. E aqui continua. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei, isso aqui é futuro. Proclamarei, futuro. O decreto. O Senhor me disse. Aqui está falando do Pai. Tu és meu filho e hoje te gerei. No momento em que Jesus Cristo foi batizado por João Batista, que o Espírito do Pai desceu em Jesus Cristo, aí vieram essas palavras do alto. E aí o próprio João Batista ouviu: tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os confins da terra por tua possessão. Isso aqui é futuro. Isso é futuro. Na presciência de Deus, ele já tinha isso já nos seus planos. E ele passou isso para Davi, que também era profeta, rei profeta. Então, tudo fica aqui registrado já no livro de Salmos, antes da abertura da nova aliança. Já vem dizendo que o Messias iria reinar sobre toda a terra, ia receber todos os gentios e os confins da terra por sua possessão. Então não existe pré-existência, não existe um Deus Filho, existe o Filho de Deus. Eu lembro uma vez, quando eu estava no meu trabalho, e eu fiz uma pergunta a um colega meu, que ele é, né, acredito que seja até hoje, assembleano da Assembleia de Deus. E eu fiz a seguinte pergunta a ele: Jesus Cristo é um Deus Filho ou Jesus Cristo é o Filho de Deus? Vocês acreditam que ele não soube me responder? E eu mostrando dentro das Escrituras
mostrando dentro das Escrituras, e mesmo assim ele não acreditou. Eu utilizei aquela passagem lá do Gadareno, que estava no sepulcro, e aí quando o Senhor Jesus vai chegando lá, né, perto daquele local, o homem que estava possuído ali por aqueles espíritos malignos, ele fala: o que tens comigo, filho do Deus Altíssimo, que vem me atormentar antes do tempo? Aí eu peguei e mostrei dentro da Bíblia, mostrei na Bíblia dele. E ele falou: não, não, Jesus é um Deus Filho. Eu falei: mas, colega, a palavra de Deus diz que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. E não um Deus Filho Altíssimo. São coisas totalmente diferentes. E ali terminou a conversa, né? E vem aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso rei, profeta e sumo sacerdote, escreve lá, né? Rico estou, de nada tenho falta. E aí a pessoa desistiu da conversa e falou: você fica com a sua verdade, eu fico com a minha verdade, fica tudo em paz, a amizade continua, e política e religião não se discute. E ali, naquele momento, amém, irmão, vamos ficar em paz então. Mas ali eu já tinha encaminhado já o discipulado, já tinha conversado durante meses, mas quando a verdade bate de frente, ou a pessoa ela vai aceitar a verdade, como diz lá em Provérbios, aceitar a verdade, aceitar a minha repreensão, que eu copiosamente derramarei sobre você uma porção do meu espírito, ou a pessoa rejeita. Então, Jesus Cristo, ele não é pré-existente, Jesus Cristo é o Messias. Respondido, meu caro irmão, se tiver Sim, uma meu irmão, colocação, respondido. pode seguir, Respondido. tá interessante. Deixa eu passar aqui o olho aqui no chat, que eu posso me perder aqui, os irmãos me perdoem, viu? O irmão aqui tá cansado, tá com a vista aqui embaçada, mas vamos lá. E pelo que eu já vi aqui, o horário já tá quase no final, né? Vamos seguir o cronograma. O que é que vocês me dizem aí? Vai ter Vai, parte vai 2? desculpando pelas perguntas, meu irmão, que acabou saindo um pouco do tema, mas é porque uma palavra leva a outra, na verdade, uma dúvida leva a outra. Então, para esclarecer, a gente tinha que navegar um pouco na Bíblia. É interessante, irmão Douglas. Quanto mais perguntas, quanto mais a gente aperta a verdade, mais a verdade se proclama. Por isso que lá em Provérbios fala sobre a sabedoria, que ela está nas ruas gritando. Então é importante, quanto mais perguntas, melhor. A gente expõe muito mais as escrituras e aquela venda dos olhos, ela vai caindo e a pessoa que lê a Bíblia ali, que já leu uma, duas, três, cinco vezes e não entende algumas coisas, às vezes por uma pergunta dessa, vem à luz e aí a pessoa consegue montar aquelas peças do quebra-cabeça e tudo começa a fazer mais sentido. É importante, perguntas é sempre muito bem-vindo. Vamos ver aqui o chat. Também tem a questão da preparação do corpo de Jesus antes do início de um sábado, que era um dos sábados cerimoniais. É interessantíssima aí essa questão aí, mas aí seria um ponto para uma live inteira, um estudo inteiro, né? Sobre a morte na quarta, que assim, dando spoiler, o Senhor Jesus Cristo, ele padeceu numa quarta-feira, que foi a véspera da Páscoa. É um sábado cerimonial. E ele ressuscitou no final do sábado. Biblicamente, qual é? Vamos buscar aqui, isso aqui é importante. Biblicamente, vamos entender quando é que vira de um dia para o outro. Porque, assim,
O sinal que foi proposto pelo profeta Jonas é o sinal que Jesus Cristo deixou para que as pessoas entendessem quem era o Messias. E a ressurreição está totalmente ligada ao Messias. Se o Messias morre e ressuscita, e ele não cumpre o que está escrito lá em Jonas, esse não é o Messias. Então, assim, como é que Jesus Cristo vai morrer na sexta-feira à tarde? A palavra de Deus diz que ele expirou ali o seu fôlego de vida na terceira hora ali, 3 da tarde, da sexta-feira, não é isso? Se nós formos contar 24, 48 e 72 horas, 3 dias e 3 noites, como é proposto lá em Jonas, é o que o irmão Douglas falou, vai bater na segunda-feira. Se esse Messias, ele morre na sexta à tarde, sábado à tarde, 1 dia, domingo à tarde, 2 dias, segunda à tarde, 3 dias, esse Messias é falso. O Messias que é guardado no domingo, que as pessoas acreditam que ele morreu na sexta-feira à tarde e ressuscitou no domingo, este é um Messias falso. O verdadeiro Messias cumpriu a profecia de Jonas. Ele morreu na quarta-feira à tarde, ele ressuscitou no sábado, no pôr do sol, antes de escurecer, antes do crepúsculo. Vamos ver aqui o que é o crepúsculo. Vou pedir aos irmãos aí do chat que façam uma busca e peguem a passagem bíblica, 1 ou 2 ou 3 passagens bíblicas que mostram que o dia termina no pôr do sol. Enquanto eu for pegando aqui a definição de crepúsculo, os irmãos vão pesquisando para a gente poder linkar aqui e a gente aqui parar aqui o assunto para poder ter uma parte 2, tá bom? Vou ficar aguardar vocês aqui, vou fechar o áudio e os irmãos vão pesquisando as passagens bíblicas que falam de pôr a pôr do sol, e aí eu vou colocar a definição aqui de crepúsculo, tá bom? No aguardo. Gabriel, pode subir, Gabriel. Se você quiser subir com o áudio, pode subir, tá? Você abre aí o seu áudio, faz a pergunta. Pode fazer a pergunta que está fora do tema, pode ficar à vontade. A pergunta que ele fez foi: eu gostaria de saber um pouco mais do trabalho no sábado. Queria saber um pouco mais sobre o trabalho no sábado. Jesus fala que não é pecado prover para si mesmo. A pergunta de Gabriel. A questão sobre o trabalho no sábado ele é voltado a obras espirituais. Tudo que for servil, o que é ser servil? É você utilizar do labor, do trabalho, do suor do seu rosto, do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, é o que nós fazemos, trabalhamos a semana inteira, mas no sétimo dia você precisa cessar essas obras. Então, o que você faz durante a semana, no dia do sábado, que é abençoado e santificado, nós temos que guardar. E aí, como é que guarda o sábado? O sábado é um dia de deleite, tem que ser um dia prazeroso. O sábado é um dia prazeroso, um dia de descanso, que você vai recarregar suas baterias, que você vai ter uma comunhão com sua família, com a sua esposa, se for casado, com seu pai, sua mãe, se forem da mesma fé. É um dia que você vai ouvir a palavra de Deus, vai ler a palavra de Deus, vai meditar na palavra de Deus. Você vai poder fazer visita a orfanatos, a instituições de caridades, a asilos, a hospitais. E tudo isso você pode considerar como um trabalho espiritual. Você pode entregar alimento às pessoas com necessidade na rua, você pode dar donativos, você pode sair com uma equipe de pessoas para poder entregar alimento na rua. Você pode visitar alguém para poder ensinar a palavra de Deus, participar do culto.
Agora, o que você não pode fazer no sábado é o seu amigo te chamar. Ou vem aqui, vamos aqui na praia, porque a gente vai tomar um banho de praia, depois a gente vai pegar um cinema, e do cinema nós vamos ali num restaurante, vamos comer ali um rodízio, e depois do rodízio nós vamos voltar aqui, e nós vamos passar a noite aqui, assistindo uns filmes aqui bem interessantes aqui, os filmes mundanos. Isso você não pode fazer no dia de sábado. Na Bíblia, olha o que é que fala aqui. E os irmãos que estão aí no chat aí podem também ajudar aí na explicação de como guardar o sábado. Olha o que fala aqui, ó. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Quando fala de exército, está falando dos astros, das estrelas, estrelas errantes, que são ditas como planetas. Planetas não existem, são estrelas errantes. Eles então podem parar de trabalhar? Deixa eu ver se foi isso que ele falou. Queria saber um pouco mais sobre trabalhar no sábado. Jesus fala que não é pecado prover para si mesmo. Entendi. Mas e os médicos, policiais e etc., que são cristãos? Eles não podem parar de trabalhar. Mesmo no sábado, eles têm que continuar trabalhando. Exatamente. Esse trabalho, essas profissões, biblicamente, são consideradas como profissões essenciais. Essas profissões precisam continuar e essas pessoas que têm essas profissões, médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, SAMU, pessoal que trabalha no necrotério, que tem que fazer a busca de pessoas que falecem, independente do dia, policiais, guarda militar. Essas pessoas que têm essas profissões, bombeiros, essas pessoas, elas trabalham no dia de sábado, mas elas estão isentas, porque são profissões essenciais. Qual é o melhor dos mundos para essas pessoas? No momento em que ela está trabalhando no sábado, aquele recurso que ela vai adquirir, porque ela trabalha de CLT, e ela vai receber o salário, e o dia do sábado vai ser computado para ela receber salário, ela pega essa fração e ela faz caridade, ela faz donativos, ela ajuda na obra de Deus, ela ajuda um necessitado que está faltando a água, um gás, cesta básica. No dia do sábado, essa pessoa pega esse recurso e faz uma obra para Deus. Então, respondendo sua pergunta, essas pessoas, biblicamente, são consideradas como profissões essenciais. Exemplo, isso está lá no livro de Reis ou no livro de Crônicas, não me lembro ao certo agora. Quando haviam as guerras, o rei Davi ordenava que pessoas fossem àquela guerra para poder defender o reino. E tinham guardas que tinham que tomar conta do palácio. Tinham pessoas que tinham que fazer questões internas dentro do palácio. Então, essas pessoas, os guardas-costas que tomavam ali conta da frente dos muros da cidade de Jerusalém, essas pessoas tinham que trabalhar no sábado. Será que o próprio rei Davi iria colocar essas pessoas para que elas transgredissem o sábado e perdessem a salvação delas? Não. Então, aí é só as passagens que aí nós buscamos em uma outra oportunidade fazer uma live específica para poder falar sobre a guarda do sábado. E aí nós utilizamos essas passagens aí para poder embasar. Deixa eu ver uma outra situação. Cuidados com o outro, com a vida, com a saúde e proteção. Vou te dar uma outra situação. Eu e a minha namorada queremos casar e estamos trabalhando todos os sábados e domingos para juntar dinheiro e ter a nossa casa para casar. Segundo a palavra de Deus, está errado. Aqui, olha lá. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra.
descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Olha o que é que Deus fez no sétimo dia. E Deus deu o sétimo dia e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Quando nós vamos lá para Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 20, onde estão os 10 mandamentos, que é a lei moral de Deus para toda a eternidade, Deus coloca aqui, ó. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Observem que vocês nem identificam o nome domingo. Não existe o nome domingo na Bíblia. Já parou para ver essa curiosidade? Que não existe o nome domingo. Existe o primeiro dia da semana, mas não existe domingo. Porque domingo é dia Domini, dia do Senhor, dia do Deus Sol, criado pelo catolicismo romano para retirar o sábado, cumprindo a profecia lá de Daniel, capítulo 7, onde o anticristo mudaria os tempos, a lei, o calendário e as festas religiosas. Então fala aqui, ó, Gabriel. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Isso aqui é muito sério, tá? Muito sério. Esse é um sinal que Deus deixa para o seu povo. O povo de Deus é sabatista. Isso é o próprio Deus que diz. O povo de Deus é sabatista. Não farás nenhuma obra. Nem tu, você não pode. Nem teu filho, você não tem filho. Nem filha, você não tem filha. Nem teu servo, acredito que você não tenha funcionários. Nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Por que você não pode fazer isso? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E o sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Aqui são os 10 mandamentos. Isso aqui é eterno. Lá, mas Jesus Cristo aboliu, Jesus Cristo mudou. Nós estamos agora na era da graça, não estamos na era da lei. Você está na lei, meu irmão? Não é isso que é falado? Vamos ver aqui. Vamos lá em Hebreus. Vamos finalizar aqui com essa leitura de Hebreus e vamos ter parte 2 sobre ressurreição. Hebreus capítulo 4. Vou pedir aqui alguém para poder fazer a leitura. Vou pedir aqui a irmã Márcia fazer a leitura de Hebreus até o versículo até o versículo 13. Hebreus 4, do 1 ao 13. Após a leitura da irmã Márcia, vou pedir aqui, deixa eu ver se o irmão está. Vou pedir aqui o nosso irmão Genival para fazer a oração de encerramento da aula. Em nome do Senhor Jesus. Então, a irmã pode fazer a leitura da Peshita, tá? Vou deixar aqui para os irmãos acompanharem vocês nas suas respectivas Bíblias. É interessante que quando vocês participem das aulas da escola bíblica, vocês tenham suas Bíblias abertas, tá? Para vocês acompanharem nas Bíblias físicas, porque nós ficamos tão acostumados só a usar o meio digital que às vezes a pessoa deixa de ver a Bíblia. Mas o cristão raiz, ele está com a Bíblia do lado. Pode falar, Gabriel. Depois aí a irmã Márcia faz a leitura e a gente finaliza com a oração do irmão Genival. A mãozinha levantada, tem mais perguntas? Acho que ele só esqueceu de baixar. Pronto, pode deixar para a próxima aula. Pode sim. Então, a irmã Márcia faz a leitura e após o irmão Genival sobe com a oração de encerramento. Amém. Hebreus 4, do 1 ao 13.
Temamos, pois, não seja que, estando firme a promessa de entrar em seu repouso. Ah, eu vou reiniciar, que eu vou ler o título, né? O verdadeiro repouso de Deus. Temamos, pois, não seja que, estando firme a promessa de entrar em seu repouso, algum entre vós se ache impossibilitado de entrar, para entrar. Porque da mesma maneira que eles, também a nós nos têm sido anunciadas as boas novas, mas não lhes aproveitou a palavra que escutaram, porque não foi misturada com fé pelos que a escutaram. Mas nós, os que temos crido, entramos no repouso, porque, como ele disse, como jurei em minha ira, não entrarão em meu repouso, porque eis que as obras de Deus existem desde a origem do mundo. Como ele disse a respeito do dia do repouso: repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E novamente diz agora: não entrarão em meu repouso. Portanto, posto que houve oportunidade para que cada um entrasse nele, mas os que foram os primeiros aos que lhes anunciaram as boas novas não entraram por serem desobedientes. Novamente, ele tem determinado outro dia depois de muito tempo, como está escrito anteriormente, porque Davi diz: se escutardes hoje sua voz, não endureçais vossos corações. Porque se Josué, filho de Num, tivesse lhe dado repouso, ele não falaria depois acerca de outro dia. Portanto, está estabelecido que haja um repouso para o povo de Deus. Porque quem entra no seu repouso tem descansado também de suas obras, assim como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar neste repouso. Não, não seja que caiamos à semelhança dos que desobedecem. Porque a palavra de Deus é viva e tudo inspeciona, e é mais cortante do que uma espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas e os ossos, e julga as intenções e as reflexões do coração. Amém. Amém. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Então, todos os seres humanos estão debaixo dos olhos de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, a palavra de Deus diz: aqueles israelitas que foram libertos do Egito, que Moisés foi lá, libertou eles na autoridade do Deus vivo. Eles passaram 40 anos peregrinando no deserto. E só os que entraram na terra prometida, Canaã, foram aqueles obedientes à palavra de Deus. Toda aquela geração que saiu do Egito padeceu, morreu, porque eles não guardaram a fé. Eles profanavam a guarda do sábado. E ali Deus falou: não vão entrar no meu descanso. E aí Deus traz para os dias presentes. Por isso que ele fala aqui: te dou hoje. Hoje. Se ouvires essas palavras, você poderá adentrar. Aqui, ó. Determina outra vez um certo dia. Hoje. Então, os cristãos que
tem como a prática não guardar o sábado, na Nova Aliança, no Novo Testamento, Deus fala: hoje, você que ouve essa palavra hoje, não endureçais o vosso coração. Por quê? Porque aquele povo que endureceu o coração lá atrás, ele foi destruído e não entrou na Terra Prometida. Na volta do Senhor Jesus Cristo, essas pessoas que estiverem com o coração endurecido ou na ignorância, essas pessoas, elas também não vão poder adentrar. E engraçado que essa passagem bíblica aqui, que é o versículo 12, é uma passagem que as igrejas, elas falam com muita frequência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. A alma aqui é a consciência, tá? A alma é a consciência. E o espírito é o fôlego de vida que Deus nos dá. E das juntas e medulas, e é apta para discernir, saber o que é certo e o que é errado, os pensamentos e intenções do coração. Então, isso aqui é atual. Isso aqui é nova aliança. Tá bom? No chat eu espelhei aí. No chat eu espelhei o versículo 9 que está escrito na Bíblia King James. Sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Então, Deus está dizendo que de todos os sábados que eram cerimoniais, que tinham mortes de animais, sacrifício de animais, festas litúrgicas, cabanas pentecostes, Páscoa judaica, Yom Kippur, todas essas festas elas eram guardadas como sábado. Mas só existe um dia para poder você lembrar do ato da criação, e é o 7º dia. Paz seja convosco a todos, um feliz sábado. Espero que vocês tenham gostado da aula, ainda tem muita coisa para a gente ver sobre a ressurreição. Temos aqui ainda para poder usufruir aqui do slide. Tem algumas coisas aqui bem interessantes para a gente falar na próxima aula. Foi por você que tudo isso aconteceu. Aproveitem o conteúdo, tá? Vamos disponibilizar o slide para a Irmandade lá no grupo da igreja. E os demais convidados também podem receber os slides sem problema nenhum. Deus abençoe a todos. Feliz sábado. Vamos nos alimentar, tomar um café e assistir a Escola Bíblica do Presbitério, às 10h30. Tchau, tchau.